Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Assalamu alaikum, queridos irmãs e irmãos, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Nós temos agora mais 3 aulas para concluir os crimes sexuais. Nós vamos falar do adultério hoje, do adultério na próxima aula e na terceira aula subsequente a falsa acusação de adultério, que também é crime no Islã. Bem, o objetivo, ao menos no Islã, com a previsão do crime de adultério, é proteger vários bens jurídicos. Um deles é a linhagem familiar. O outro é a honra. A estabilidade familiar também é um valor protegido. E, de uma maneira geral, a moral pública, né? No Brasil, o adultério já foi crime até 2005. Desde o advento da Lei 11.106 de 2005, o adultério deixou de ser crime. Ele estava previsto no artigo 240 do Código Penal. Porém, mesmo já ali, alguns anos anteriores a 2005, a persecução criminal do adultério pelo Estado já era muito rara. Formalmente era um crime, mas era um crime já em desuso, né? Que já vinha caindo na impraticabilidade, no desprezo, né? Então, a bem da verdade, a descriminalização do adultério no Brasil, ela só foi uma chancela formal legislativa. Na prática, quase ninguém era punido por isso. O que não significa que deixou de ser um ilícito. Não é mais um ilícito penal, mas é um ilícito civil no âmbito do direito de família, né? O adultério ainda é um grave descumprimento de um dever conjugal, que é o dever de fidelidade entre os cônjuges. Então, o adultério, por exemplo, pode dar ensejo ao divórcio, mas não é mais punido criminalmente. Tá claro? Embora, repito, seja um ilícito grave, ainda no âmbito do direito de família. No Islã, desde sempre foi crime, um crime grave, né, previsto pela Sharia. E é daqueles crimes, porque é um crime tipicamente sexual, daqueles crimes que se enquadram na categoria zina. Eu já expliquei o que são os crimes de zina, né? Zina na Sharia se refere a qualquer relação sexual ilícita, como é, por exemplo, a fornicação consensual. Já tratamos dela aqui. Por que zina? O adultério tem aquele regime clássico, né? Ele é provado pela confissão voluntária de quem praticou o crime ou por 4 testemunhos masculinos muçulmanos justos, idôneos, né? Mas são testemunhos oculares presenciais da conjugação carnal e, portanto, da penetração, né? E por que zina? A pena para solteiros são 100 chibatadas e para casados, apedrejamento até a morte. Algumas considerações sobre isso. A confissão do adultério no Islã, ela é uma confissão voluntária, não pode ser uma confissão por coerção, né? É uma confissão voluntária, espontânea, mas ela é retratável. Há hadith nesse sentido, em que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, estimula alguém adúltero, confesso, a retirar a confissão e, por isso, porque casado, não ser punido com o apedrejamento até a morte. E os 4 testemunhos são muito difíceis, como eu já expliquei, de serem conseguidos, né? É quase improvável, aquilo que no processo penal comum, não religioso, se chama de prova diabólica, né? É uma prova de dificílima desincumbência. Então isso mostra que é muito difícil alguém ser punido por adultério. Os casos são raríssimos em 14 séculos. E o que mostra também que a intenção dessa previsão criminal do adultério é menos punir as pessoas e muito mais dissuadir
as pessoas de cometerem adultério. Porque a prova é muito difícil de ser conseguida, mas a pena é muito pesada, né? É uma pena muito severa. Então, isso explica um pouco a sabedoria prática da Sharia, né? É como se ela desse o recado. É um ilícito gravíssimo, mas porque é praticamente improvável de se conseguir a prova, então cada um que cuide da sua vida, né? Cada um que se preocupe com a sua própria intimidade e não com a intimidade alheia. E a pena é a pena hudud clássica de zina, né? Para solteiro, 100 chibatadas, para casado, apedrejamento até a morte. Duas pessoas solteiras não podem praticar adultério, podem praticar quando muito fornicação consensual, já explicamos o que é isso. Se você tiver um solteiro e um casado, uma pessoa solteira e outra casada cometendo adultério, o solteiro recebe as 100 chibatadas e o casado apedrejamento até a morte, a tal da lapidação. Se os dois são casados, os dois recebem a mesma pena. Tá claro? Por hoje é só. Na próxima aula a gente dá continuidade ao crime de adultério.